Oi, gente. Olha só. Vamos. Primeiro, vocês não podem ter pressa para assistir esses vídeos. Se vocês estão com pressa, não vai dar, tá? Porque para construir um raciocínio em meio a esse momento é bem complicado. Então a pessoa tem que pensar, articular. Às vezes um raciocínio que eu abri aqui vai continuar só lá na frente. Então calma, calma, tá? Eu não vou dar foco aqui nos haters ou nas pessoas que pensam diferente de mim, que não tem controle emocional e tem que acabar comigo, né? Me atacar ferozmente, dizer que porque não tá entendendo o que eu tô falando, tá me julgando, criticando e me tentando me nocautear astralmente. É isso que acontece nesse período. Eu acho que a dificuldade do que eu estava dizendo no vídeo anterior, das pessoas alcançarem um ponto dentro delas, tá? Neutro. O que quer dizer esse ponto neutro? O que eu estou querendo dizer com isso? Pô, Daphne, neutralidade, né? As pessoas estão falando aí nos comentários como se eu não estivesse dando os pontos negativos da direita, como se eu estivesse defendendo a direita. O que acontece é, eu, Daphne, consigo hoje receber a notícia de que a esquerda é campeã, né? A esquerda vai reinar novamente, pô, com entendimento, com aceitação. Eu tô vendo as coisas. Então, dentro de mim, eu não vou ficar brigando com isso como se eu estivesse dentro de um processo de... Pode até haver um processo de luto, porque é normal, mas um processo de patológico, sabe? Que vai me levar a uma tristeza mais profunda, abrir algum quadro mais mental, barra, às vezes psiquiátrico. Isso não vai acontecer comigo de eu ficar me confundindo com o que está acontecendo com o coletivo. Se o coletivo colocar o Lula lá, mesmo que tenha sido fraude nas urnas, que nunca saberemos, eu vou ter que aceitar, sabe? E a minha vida vai ter que continuar. Eu até aqui construí minha vida para que ela continue independente de um país quebrado economicamente ou não. Certamente eu estou no meio, vai me afetar. Mas eu estou tentando usar esse tempo todo e tudo que eu posso de conhecimento, de curso, de coisas, para que chegue no momento de uma crise e eu possa ter estrutura interna para lidar. Entendeu? É igual quem acredita que se o Bolsonaro ganhar vai dar merda. Pô, então você vai ter que estar com a tua estrutura interna legal para lidar com aquilo. A começar para controlar teus medos. Então, cada um dentro do seu processo agora, não sei se vocês estão percebendo, se vocês estão sendo levadas pela confusão ou se vocês estão percebendo que o que eu quis dizer é que individualmente cada um está sendo levado dentro do que é preciso para si, na sua unicidade, a desenvolver internamente uma base. Por isso que pessoas estão morrendo, tendo ataque cardíaco do nada, desencarnando do nada, tendo doenças, acontecendo coisas no dia a dia que levem elas a entrar num conflito maior, numa crise maior. Não sei se vocês estão percebendo que isso está acontecendo com todo mundo de uma maneira bem evidenciada. Para quê? Para que a gente possa entrar num preparo do solo, num preparo do terreno. Independente de política de esquerda e direita, o momento é esse. O momento é da gente estar sendo preparado para algo. Para algo. Estamos sendo chamados para algo. Por isso que todo mundo cita profecia, mesmo que não acredite na Bíblia e não sei o que, ou que acha que a Bíblia foi distorcida, existe um fundo de verdade no que está rolando. Que está rolando, evidenciadamente, um chamado. E coisas estão acontecendo em termos de subida de sombra, todo o processo de transição para algum lugar, de fechamento de ciclo para entrar em outro, vai subir um monte de coisa que não pode ficar para debaixo do tapete, senão não acontece a evolução. Então isso, na linguagem espiritual, é treva, é sombra, é o lixo que sobe e a gente que vai ter que usar isso tudo para criar uma base interna, entender porquê da existência, o que rola aqui, para transcender e chegar num outro patamar de visão.
de aceitação, de amor. Amor é abertura ao que a vida traz. Você se manter harmonizado apesar de desafios e coisas que aconteçam. A dor, a crise serve para isso. Então, eu acho que as pessoas estão se perdendo e eu compreendo porque é muito forte o que está acontecendo. Eu tô gravando esse vídeo de novo, um vídeo, né? Botando a cara aqui, porque eu sei que tem pessoas precisando de suporte, de acolhimento nessa hora. E é o que mais tem. O que me chega é um pessoal que ou me bate, ou me elogia, ou me... Daphne, eu tô perdido. Entendeu? Ou me bate, ou me elogia, ou me coloca num lugar de me ajuda a pensar. Então, esse vídeo é para quem pediu para ajudar a pensar. Não é nem para os que me elogiam, nem para os que me batem. É para, em outras palavras, os que estão abertos a um entendimento, que querem articular, não estão conseguindo, estão sendo bombardeados com certeza, porque essas pessoas agora, que se sentem perdidas, confusas, elas são muito necessárias até para definir o estado político, né? Porque vocês perceberam que o Lula e o Bolsonaro meio que empataram. Houve uma diferença para o Lula ganhar, mas tanto um quanto o outro precisa dos votos nulos ou brancos. Isso é um fato, é o que vai marcar a vitória de um ou de outro. Então, nesse momento, quem está indeciso, tanto é que agora a estratégia política dos dois lados... Ai, que saco. A estratégia política dos dois lados é atacar os indecisos. Eu vou ter que fechar o WhatsApp, mas não consigo fechar. Que saco. Não gosto que me interrompam assim no raciocínio tão... Porque é tão difícil fazer um vídeo nesse momento. Vocês não fazem ideia. Porque justamente são muitos os indecisos. O meu WhatsApp, ele não para 1 minuto. O meu Instagram não para 1 minuto. É uma coisa, aqui ó, é loucura, tá? É loucura. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está entrando mensagem direto. E eu esqueci de fechar antes de fazer o vídeo. Então, essas pessoas que estão confusas, eu digo pra vocês, cara, nem se julguem nesse momento, porque é muito natural a confusão. Tá uma loucura mesmo. Muita gente falando, tá insuportável, eu não vou aguentar. Por que está acontecendo isso? E aí eu, inevitavelmente, preciso entrar com a linguagem mais invisível, espiritual, interdimensional, porque as coisas vêm de lá para cá. As coisas literalmente vêm depois, não sei porque eu falei depois, mas as coisas literalmente vêm de um outro plano para cá, gente, sabe? Guerras estão acontecendo. Eu tentei explicar no vídeo anterior que existe muita guerra, não é esse Deus que a maioria pensa, inclusive o pessoal que é da linha evangélica, né, que está misturando política com religião, que vem lá do Bolsonaro, é o pessoal que está errado de fazer isso, mas a guerra não tem jeito. O planeta Terra precisa da estrutura religiosa ainda, né? O planeta Terra precisa da estrutura religiosa ainda. E eu tô recebendo muita mensagem aqui, também não é à toa, que é bem para desviar meu raciocínio, sabe? Porque o pessoal tá perdido, gente. Eu não sei, mas eu virei agora fonte de ajuda, mas no sentido político, entendeu? Depois que eu me posicionei, as pessoas se sentiram confortáveis para falar comigo. Principalmente, eu não tô falando que não exista dentro do bolsonarismo pessoas que atacam, que são lunáticas. Eu canso de dizer que existem, eu sei, mas como eu me posicionei bolsonarista, né, que não é essa palavra, mas é o que está acontecendo, eu estou do lado do Bolsonaro, as pessoas que estão do lado do Bolsonaro, que estão sendo atacadas, estão me procurando. Então eu estou vivendo essa realidade desse lado, não estou vivenciando a outra. Pelo contrário, a realidade que eu estou vivenciando do lado da esquerda é de quem da esquerda está atacando. Então, eu preciso falar sobre a minha vivência sobre isso. Por isso que vocês não vão me ver num vídeo falando da esquerda.
sabe? Vocês vão me ver falando da direita, porque eu estou me especializando na direita nesse momento político. Acabou. Não tem certo ou errado, não tem nada. É isso e simplesmente é. Quem disser pra mim, você isso, você aquilo, tchau. Porque eu estou falando da minha percepção e do que está me chegando. Eu não sou uma pessoa que está se perdendo nesse caos. E eu estou tendo muitos convites para me perder. Muitos mesmo. Se eu contar para vocês, vocês vão acreditar no que eu estou falando. Só que eu não posso agora tomar 20 minutos para explicar o que anda acontecendo comigo e todo o meu processo, até porque eu não tenho a intenção nesse momento de repassar acontecimentos meus. Porque eles ainda estão em processo. Eu estou recebendo muita coisa mesmo no meu nível pessoal para elaboração. Então eu estou tendo que elaborar muitas coisas em paralelo ao que está rolando aqui no meu trabalho. Então quando eu faço um vídeo desse é pessoal e é profissional, porque o meu pessoal e o meu profissional eles se juntam. Mas eu estou deixando de lado de falar para vocês muito do meu pessoal, que é o meu objetivo nesse canal, é transformar as minhas lições em superação, em aprendizado e em evolução. Eu ainda estou elaborando o que está rolando comigo, que é muita coisa uma atrás da outra. E eu percebo que isso está acontecendo com todo mundo. Por isso que eu estou aqui, Daphne, eu falo para mim mesma, isso aqui está em andamento. Né? Então eu estou, mas paralelo ao andamento, eu não posso parar para ficar meditando e ignorar o que está acontecendo no cenário atual. Porque eu estou percebendo que está se abrindo um quadro muito louco, no sentido de eu não posso mais só deixar o vídeo do jogo que eu abri. O jogo que eu abri é um vídeo maravilhoso que todos deveriam assistir, que tem uma força, um negócio diferente ali, que eu estava em outro momento e o coletivo estava em outro momento. Agora a gente transitou para um outro momento. E dentro desse outro momento, o bicho está pegando muito mais seriamente. Então, a minha forma de falar e tudo que está me chegando vai mudar, né? O rumo do como eu vou fazer o vídeo, tá? Então, essas coisas que eu estou vivenciando no paralelo, eu posso dizer para vocês que vocês também estão no paralelo vivendo coisas. Eu não posso me afogar aqui e esquecer aqui, porque hoje eu tenho um papel aqui, que é fazer vídeo, atender paciente, abrir jogo, fazer constelação, treinar o pessoal, dar atenção às mensagens todas que me chegam, dar retornos de todos os atendimentos, que todo mundo me conta comigo entre os atendimentos. Então eu tenho, até o trabalho de regressão parou, eu tive que optar por fazer algumas paralisações dentro do que eu faço. Bom, isso aqui pode parar, porque eu preciso fazer outra coisa, porque o momento agora é de ajudar pessoas. Então, paralelo em ajudar pessoas, que eu tenho essa função, eu tenho minha vida pessoal, vivendo, elaborando lutos, que foi mais de um, tem umas coisas rolando aqui, e eu penso claramente, se isso está acontecendo comigo, e eu estou percebendo que acontece com meus pacientes, está rolando com todo mundo. Será que as pessoas estão percebendo, elas estão tendo essa cabeça de cada coisa, cada gaveta em seu lugar? Não, ou elas estão todas confusas e sendo metralhadas e entrando nessa loucura? Porque eu percebi que eu fui treinada e ainda estou sendo treinada para entrar em coisas piores. Que não... Aí tem gente que me escreve e fala assim, cara, mas tem muita gente que está falando sobre o apocalipse, mas não está entrando na estrutura do medo. Eu também não. Eu, Daphne, não estou entrando na estrutura do medo. Eu entro para que eu possa ser treinada para sair daí. Então hoje eu estou encarando a vida assim, eu estou sendo treinada para não entrar em estruturas de medo há muito tempo. Isso significa que eu tenho muitas estruturas de medo e por isso eles precisam me treinar. E eu estou vivendo um período de iniciação mesmo, para sair de um lugar, entrar em outro, e muita gente está. Só que muita gente não percebe. É diferente quando você passa por um momento de desafio, de crise, de dor, com a cabeça erguida, entendendo que está rolando, percebendo tudo, para você enfrentar aquilo ali, ter suporte de quem precisa ter, já teve prova, já consegue articular as coisas direitinho, sabe, com conhecimento mais aprofundado da espiritualidade, e você sai daquilo. Você vive aquilo com a cabeça no lugar e ainda pode ajudar pessoas. Agora, as pessoas, elas não encararam as coisas como um treinamento, elas não foram buscar resposta da existência, as pessoas, no geral, preferem esperar sexta-feira para poder curtir a vida de uma maneira mais anestesiada, seja através de TV, seja através de cerveja, seja através de televisão, internet,
coisas assim que elas fazem no dia a dia, que elas se alienam ao invés de integrarem as coisas que recebem, entendeu? E através da televisão, que hoje está caótica, as pessoas não estão tendo discernimento, não sabem ver as coisas direito, entra na casa muita energia e elas ficam presas naquela energia que é implantada, porque além de tudo tem isso. Eu queria entrar na estrutura das trevas nesse vídeo. A estrutura, não vou entrar muito não, como entra, por exemplo, o Robson Pinheiro nos livros que ele escreve, que a gente também tem que ter cuidado para ler, porque eu entendo que a gente conecta com as realidades, principalmente com o nosso inconsciente de medo, aí não conecta legal com esses livros. As trevas basicamente funcionam se aproveitando da nossa baixa autoestima e da barreira de frequência que a gente tem aqui na Terra, né? É uma barreira de frequência que é uma espécie de contaminação, vamos botar assim, contaminação eletromagnética, contaminação mesmo por resíduos tóxicos e produções nefastas e tudo aquilo que a gente já conhece para quem estuda. A barreira frequencial é uma barreira que deixa a gente preso numa frequência e a gente não consegue sair daquela frequência. Então aqui a gente tem frequência, né? A densidade tem uma frequência e conforme vai subindo, a frequência também eleva. Por isso que é bom você escutar música clássica, escutar músicas com frequências mais elevadas para tentar mudar a frequência. Então a gente tem uma barreira de frequência já montada na nossa atmosfera para que a gente perca a memória. Então a gente perdendo a memória, seja de vidas passadas ou de coisas importantes, a gente esquece e a gente distorce e a gente vai vivendo. E perde a capacidade de fazer articulação entre passado, presente, futuro, e assim, indo, ponderando e tendo lucidez e não sei o que. A barreira de frequência, o que ela faz, ela mexe nas nossas estruturas de inconsciente e mistura as informações e densifica tudo. Então a gente fica literalmente preso para o quê? Não elevar. E dentro disso muita coisa rola para haver distorção e confusão e tudo mais. Então a barreira de frequência é algo que é um alvo da luz para que seja desfeita e um alvo das trevas para que ela se mantenha como uma estratégia na Terra de manter o pessoal densificado e dormindo consciencialmente, porque não consegue se elevar. Porque se elevar basicamente é começar a lembrar quem você é, conseguir ler coisas que te joguem em lugares bons seus antigos ou que te conectem com algo superior, com verdades elevadas, realidades elevadas. E aqui a gente tem livros elevados, a gente tem acesso a mestres, mas tudo fica muito difícil de conectar e manter a conexão, porque no meio do caminho há a distorção da conexão, por conta não só da barreira de frequência, mas de tudo que entra aqui. Então eles estão o tempo todo investindo, né, as trevas, investindo para que a gente perca a memória, para que a gente não lembre dos sonhos, para que quando a gente lembra a gente distorça, para que quando a gente leia um livro legal ou assista uma palestra de um mestre legal, a gente não alcance tudo. Então a Terra é isso, ela tem uma proposta de ser que é escola, hospital e presídio, e é isso. Então aqui é um local que vale tudo. E que cabe muita densidade por conta exatamente da qualidade vibratória e frequencial das pessoas que aqui se encontram, dos espíritos que aqui para cá vêm. E fora isso, no outro nível mais interestelar, existem politicagens e guerras e tudo para que aqui seja uma fonte de construção de impérios trevosos, claro. Então nós somos pesquisas, nós somos cobaias. Então é realmente, gente, muito, muito desafiador acordar a consciência aqui. Você teria, por isso que eu falei no outro vídeo, você teria que investir a sua vida inteira, 24 horas, para isso. Mas a questão é fazer isso de uma maneira livre, liberta de fanatismo, cada vez menos medo, porque o fanatismo também é uma forma de você não se perder, não olho para o lado, olho só para cá, para que eu não me perca com as distrações do mundo. Não está errado, mas está fanático. Aí no momento em que entra no fanático,
não se abre e não integra outras coisas. Então esse é o erro das religiões, né? Mas nesse momento atual, falando de Bolsonaro, então eu vou colocar aqui o que eu penso, né? Não me incomoda o evangélico, o ser evangélico, ou ser protestante, ou ser... que são religiões que trazem limitações, sim, são. Mas eu, sinceramente, Daphne, já não acredito que se uma pessoa entra num ambiente que é das trevas, que é a política, entra num ambiente das trevas, que ela precisa ter o mínimo de, dentro dela, rigor, militância, militarismo. No sentido mesmo da mente. Daphne, por exemplo, vou tentar explicar, tá? Daphne, dentro de todo o meu processo de autoconhecimento, a chave foi também eu sair de um jeito meu muito autocobrador, muito autoexigente, muito militar comigo mesma, que me fazia ficar muito presa e rigorosa comigo mesma, não me permitindo sentir adequadamente. Então hoje isso se dá num processo de... eu olho para trás e penso, nossa, eu entendo o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele traz uma estrutura de rigor. Agora, Daphne, não vou perder o meu rigor. O meu rigor, ele vai ser simplesmente adequado, né? Porque a gente está falando de estruturas de personalidade. Então, eu vou precisar, com as minhas experiências e vivências, o universo mesmo, a vida vai me trazendo, oportunidades de olhar, poxa, Daphne, aqui você foi muito dura. Em primeiro lugar com você, em segundo lugar com o outro, né? Então as minhas relações mostram isso, o meu convívio com o meu marido mostra isso, com o meu filho, com a minha família, com quem eu permito entrar na minha vida, isso vai sendo revelado, né? Em tudo. Então eu quero ver, eu vou ver e vou me lapidando. E é bem difícil sair dessa estrutura. E o que eu estou percebendo é que eu preciso ser gente boa, gentil comigo mesma, autoacolhedora, autoamorosa, para que eu possa, no momento em que fui dura, perceber, cara, eu estou sendo dura com essa pessoa porque eu vejo o que ela não vê. Em muitos momentos é isso. Ou, às vezes, eu estou num sofrimento interno que eu não quero passar fragilidade e eu passo rigor. Então eu tenho essa clareza. Ok, o Bolsonaro não tem. Né? Então às vezes ele pode estar tão atolado de coisa ali e é isso, cara, ele não está no processo de fazer terapia, de ficar vigilante, de fazer meditação e tudo mais, né? Então, gente, é complicado você trabalhar esse rigor e ele está tendo oportunidade de ver, porque ele perdeu muita gente por conta das falas, das brincadeiras, e também o pessoal manipula muito, né? A forma que vem, ninguém tem vontade de ir lá buscar a informação correta e coisas que eu fiz. Falei, bom, tá, mas eu me conheço. Eu sei que eu machuquei gente, que eu sou capaz de destruir uma pessoa com a minha força. E hoje eu olho para isso com mais cuidado. Eu olho para como eu me relaciono com mais cuidado, que é o objetivo de estar na Terra. A gente precisa ter boas relações, ou pelo menos uma forma de comunicação boa, né? Para que a gente possa alcançar um ao outro sem o isolamento, sem a arrogância, aquilo tudo. Então, eu vejo o Bolsonaro muito aí. E ele vem com estruturas muito rígidas, realmente, que é muito difícil ele sair daí. Porque ele vem do militar mesmo, né? Aqui e no astral, até onde me chega a informação, faz sentido para mim, é isso, tá? Ele tem uma forma muito dura, você percebe as questões, como ele lidou com os acidentes da vida dele, né? Como ele relata as coisas que ele vivenciou de quase morte, que não foi uma vez só. Você vê as fotos, você vê o vídeo, você vê que foi real. E aí você percebe a esquerda com um posicionamento muito de buscar acabar com ele, né? Sendo mecanismos muito projetivos. Então, muito do que o Lula faz, ele reverte com base no que ele sabe que ele é. E aí ele joga para o Bolsonaro como se fosse ele. Então, o Lula, ele é um grande armador, ele é um grande manipulador. Isso eu percebo numa grande treva atrás. Eu estou falando de mim, gente. Vocês querem me bombardear? Bombardeiem, mas essa é a minha visão. Eu vejo ele assim.
Eu consigo ouvir ele falar, eu consigo ouvir os vídeos, eu vou atrás, eu não quero disparar fake news, eu não sou aquela que vai entrar e para olhar o que acontece na esquerda e ficar fazendo comentário, hahaha, até parece, hahaha, fake news. Se eu vejo uma fake news, eu já hoje penso, pô, os caras estão com a fake news, eles estão se enganando, e vou para outra forma, vou para outro lugar. Eu não vou mais me distrair com mimimi. Assim como eu vejo que tem muita gente mimizenta e eu já não posso entrar nisso. Às vezes eu entro, rapidamente saio, porque eu tenho que dar uns cortes para poder sair, porque o mimimi é um convite mesmo para você entrar na confusão, é uma porta, entende? O medo é outra porta. Você começa a ver um lado, começa a ver outro, você começa a ficar com medo, com desespero. Não é isso, você tem que ter um militarismo dentro de você, um ponto que você fale, pô, eu sei quem eu sou, isso aqui não vai me derrubar. Porque por mais que eu morra, por isso que eu citei a morte no vídeo passado. A morte é o último lugar, é o pior dos cenários, é assim, acontecer um monte de coisa, a gente ser, vamos botar bem num nível bem sujo, duro, eu posso ser fuzilado, eu posso ver a minha família sofrer e eu posso ser torturado e morrer, tá, ok, então, como você lida com a morte? Cara, você vai ter que lidar. Por isso que a gente está sendo testado agora nas coisas pequenas para chegar nesse lugar de força de transcendência, de olhar firme na hora que o negócio acontece, para as emoções não jogarem a gente no umbral e eles pegarem a gente. Então o que está acontecendo? Além de pegarem as nossas memórias e misturarem, implantarem, chiparem para a gente não lembrar as coisas e não acessar também, eles pegaram os caras ali, né? Pegaram o Alexandre de Moraes. Alexandre, desculpa se eu estiver errando o nome dele, mas é porque tem muito Alexandre. E eu postei um vídeo no Instagram, e esse vídeo vai sumir, porque eu já tentei postar e não foi aceito, assim como comentários somem e voltam, assim como tem uma coisa muito estranha acontecendo, realmente, no meu YouTube e no meu Instagram. E em todos, isso não é uma brincadeira, está rolando uma brincadeira com a gente, eles estão brincando com a gente é marionete. Para a gente entrar em desespero, perder o ponto base e sair fora. Então é muito difícil, se você não conhece bem seu ancoramento espiritual, a sua força espiritual, você se manter no ponto neutro aqui, mesmo tendo seu posicionamento político. É aí que eu quero chegar. Entendeu? Então eles estão manipulando as nossas memórias, tem um monte de coisa de barreira de frequência, chips e artefatos para que a gente entre nesses ciclos e não saia, não tenha um entendimento correto e não entre direito no que está acontecendo e que você entre numa explosão emocional com aquilo ali e você se perca com fatos e peraí, esse negócio de fake news foi jogado para que mais um ponto de confusão, né? Porque fake news não é um lado só, dos dois lados, porque é ser humano que inventa, não é o presidente, não é nem o Lula nem o Bolsonaro, é o pessoal, os aproveitadores, tem todo um esquema trevoso. Vocês esquecem que não é só aqui, tem as outras dimensões interessadas porque toda essa massa energética e de pensamento que a gente está produzindo agora, de desespero, confusão, de medo, de arrogância, verdades absolutas, discussões sem escrúpulos, né? Um desrespeitando o outro, filho contra pai, mãe e família quebrada. Então, assim, tudo isso mobiliza uma grande massa, que vira criação para esses caras conseguirem. É igual o Lula, né? A gente já esqueceu, mas tem provas de que o Alexandre de Moraes foi contra o Lula, né? E hoje o Alexandre de Moraes já chamou o Lula que é o dirigente do STE, né? Ele que está cancelando, censurando. A censura é real, tá? A censura está acontecendo. Se você não vê, o problema é seu. Mas eu tô falando para quem está em dúvida. Eu falo, cara, está acontecendo. A censura está acontecendo. E o cara que está fazendo com que a censura aconteça, que é o Alexandre, a gente tem prova em vídeos que não são vídeos que você não tem como cortar. Que aquela fala ali, cara. Isso aí não tem como ser fake news. É vídeo. E a fala é do vídeo, porque tem toda uma sequência bonitinha, que da época que eu vivi aquela época. Então não é mentira aquilo ali. Eu fui às ruas, eu tava lá em Copacabana, a gente andou pra caceta, pra tirar Dilma, a gente conseguiu tirar Dilma. Qual é a memória que tem essas pessoas? O povo perdeu a memória. Fez assim, isso é coisa de implante, cara. Coletivo, hipnose coletiva, a gente dorme, a gente
a gente é hipnotizado, nosso espírito é afetado, isso tudo por causa da densidade. Ninguém tem espiritualidade, autoconhecimento suficiente para segurar essa porra. Não tem ancoramento espiritual. Não se conectaram, não desenvolveram, porque isso tudo se desenvolve. Por isso que eu tô ganhando força. A minha vida tá toda para desenvolver um ancoramento. Tô botando muito dinheiro na luz para que eu possa conseguir sair dessa atmosfera. Não ficar mais que nem ioiô ali. Entendeu? Então esse Alexandre, hoje é marionete das trevas, ele mudou o discurso, como muitas pessoas mudaram, obviamente, está claro isso. Ele já anunciou que o PT e o Lula, que era o chefe da quadrilha, e é isso, falou que assaltou os cofres públicos porque financiou obras, né, para Cuba, para não sei o que, tirou do nosso bolso, esse dinheiro foi para onde? Bem pouquinho o Moro conseguiu de volta, o restante está no bolso de quem? Que agora, se ele ganhar, o Estado vai todo usar para escravizar e o Estado ganhar cada vez mais força e nunca mais sair do poder. E a gente está bem fudido. No sentido de, não é para ficar com medo. Se você consegue mudar a tua frequência e não entrar nessas merdas da Terra, você começa a ajudar as pessoas a entenderem o que elas estão fazendo aqui, você começa a ser um canal de auxílio para limpeza, retirada de artefatos, de implantes, acordar a consciência, trabalhar a mente. Não sei, você vai botando a luz na Terra, você começa a ter uma função, um sentido, um propósito que nada da Terra pode te derrubar. Porque você gerou outra coisa, a tua conexão aqui é outra. Entendeu? E se você desencarna, se você desencarna dessa maneira, você tem condições de escolher voltar para ajudar de um outro jeito, que não precisa ser encarnando na Terra. Então você começa a sair das prisões. Entendeu? Mas é isso, Alexandre está na mão das trevas, tudo que ele negava e recriminava hoje, no caso, ele recrimina quem faz. Então vamos supor que hoje alguém chame o antigo presidente da esquerda daqueles termos que a gente sabe que estão proibidos, e aí, são basicamente os mesmos termos que o próprio Alexandre usava na época. Ele falava a mesma coisa que hoje ele está censurando. Vocês precisam perceber, né? Essas coisas estão erradas. Muito erradas. Aí por quê? Porque a gente viveu uma pandemia e o Bolsonaro literalmente fala coisas. Aí alguém falou assim, pô, mas vocês... será que ficar sempre falando que o Bolsonaro só não tem o jeito certo de falar e tal? Cara, defendendo o Bolsonaro, não é a questão de defender o Bolsonaro. É a questão só de enxergar. Fatos são fatos. Argumentos são argumentos. Então, argumentar qualquer um pode. Agora, fato é outra coisa. Entendeu? Isso que eu falei do Alexandre é um fato. Foi comprovado pelo Moro, tanto é que mesmo o Moro, totalmente cortado com o Bolsonaro, acontecendo uma briga com eles, o cara fala assim, preciso me unir ao Bolsonaro agora, porque o que eu vi não dá para ignorar, porque se esse cara volta de novo, tudo aquilo que eu vi vai começar e vai tomar poder, porque é um esquema de poder. Aí volta. O Lula não é mais aquele Lulinha paz e amor, ele não é mais, você percebe sim no tom defensivo, na arrogância e no ódio. Ah, mas eu vejo isso no Bolsonaro também. Tá, mas você... a probabilidade de você distorcer as coisas agora é enorme, porque você entrou na zona da confusão. Então tudo está te metralhando, tudo que vem entra em você e você não tem controle, você está poluído. Então o que eu estou tentando fazer é o seguinte, eu tenho o meu ponto base, eu não me perdi nessa porra. Eu não estou cega para nenhum dos lados. Agora em Lula não dá para votar. Simplesmente porque esse cara, você percebe na linguagem corporal dele, você percebe que ele era uma marionete trevosa no debate. Você percebe, cara, o Bolsonaro tem arrogância, ele tem um jeito impetuoso, ele tem uma forma de falar que às vezes, porra, ele não quer se preparar para fazer ok, ele às vezes solta uns termos que você percebe que é só quem convive com ele mesmo para entender, isso é coisa de Bolsonaro, né? Que releva porque sabe que é o jeitão dele, mas que lá na prática, se você for ouvir de fato, como eu já ouvi, cunhada, né? Ou seja, mulheres que são casadas com os filhos deles, funcionários que trabalham com ele, seguranças, e todo mundo vai falar que ele é um cara gente boa e que no nível do convívio ele é nota 1000, ele é humilde, ele tem um jeitão, todo mundo fala assim, ele tem esse jeitão dele, mas ele, não sei o que,
Todo mundo. Desde negro, gay, não sei o que, todo mundo. Tem sempre um que dá um depoimento bacana, assim, você vai achando, você vai falando, cara, ainda bem. Ainda bem. Porque realmente, às vezes, ele dá uns vacilos legais numa fala pública de quem não conhece ele. E aí eu não conheço ele, obviamente, pô, mas eu, Daphne, sinceramente, eu tenho uma conexão com o Bolsonaro diferente. Desde sempre eu percebi, claro, teve a época em que ele teve um problema com o filho dele, que o filho dele estava fazendo um esquema que obviamente também não ficou comprovado, mas sobre tudo isso eles acabam falando. Eu consigo ir percebendo. Porra, o cara obviamente não gostou do que o filho fez, mas dentro dos princípios dele não tinha como botar o filho na frente e fuzilar, entendeu? Porque pra ele, família em primeiro lugar, eu não tenho condições, eu vou acabar com essa merda, mas eu não vou colocar ele na cadeia, entendeu? Mas eu tenho certeza absoluta que ele atirou o cara, sabe? Eu não acredito nesse negócio que ele comprou os imóveis em dinheiro vivo, não sei o que. Essa história tá muito mal contada, porque por tudo que todos os envolvidos falam e por tudo que ninguém conseguiu chegar e provar. Não tem provas, entende? Agora, o Lula fez parte, ele é o chefe de uma quadrilha que hoje eu nem acho que ele seja mais, eu acho que agora ele é uma marionete mesmo, que tem outros caras mais fortes chegando dessa quadrilha, entrando em seres humanos para poder entrar como o Alexandre, entendeu? Eu acredito que se o Lula entrar, ele pode ser que não dure muito, porque outros precisam entrar. Ele vai entrar, porque ele que tem a faixa do Lula Paz e Amor, que vai chamar as minorias, porque ele se aproveitou bem disso, mas nada, alguma coisa vai acontecer que vai entrar alguém lá de dentro da própria esquerda para tomar a rédea, porque ele já não está mais nem em condições. Né? A minha visão é essa. Ele não está nem mais em condições. No nível emocional e no nível astral. Ele já não está mais em condições porque ele entrou em vícios e essas coisas foram só piorando. Ele viveu muitas coisas muito sérias ali no nível pessoal, ele foi chamado de inúmeras formas para conscientização e a guerra foi grande para ele e ele não conseguiu, cara. O cara está realmente mal. No nível dele não vai aguentar. Alguma coisa vai acontecer. A gente tem que esperar para ver, né? Porque eu também não sou aquela que vai ter a bola de cristal. Mas é a tendência, entendeu? Do que eu sinto, do que eu escuto, do que eu vejo, tudo integrado, né? Mas são milhões de coisas, assim, das mínimas coisas que acontecem com o Lula, a forma dele reagir emocionalmente, a forma dele se colocar, né? A fala com a energia, não bate, e esse passado todo que todas as pessoas esqueceram. Todo mundo se posicionou contra na época, agora todo mundo está a favor dele. É muito estranho. E aí eu não posso ignorar que a época que entra o Bolsonaro e a forma que ele entra também foi tudo muito estranho. Não no sentido, que eu não acredito que tenha sido estranho no sentido trevoso, mas tentaram derrubar ele, aí ele, porra, não morreu, e aí ele entrou, aí as trevas rapidamente no mimimi se aproveitam disso tudo, já falam, e não houve nada de facada, não teve nem sangue, o cara já provou através de médicos, porra. Que essa história é real, entendeu? É muito mimimi, cara, é muita baixaria da esquerda. E vem de uma estrutura que, se você for conversar com quem vai votar na esquerda, eles são muito gratos a tudo que o Lula fez, porque foi na época do governo do Lula, que eu converso com todo mundo, né? Tem vizinho aqui, tem até, né, um rapaz que veio aqui da internet, que é da Vivo, o rapaz que corta o cabelo do meu marido, do meu filho, tem um rapaz do Uber, tem um rapaz... Eu converso com todos, e são todos lulistas. Todos eles têm esse discurso de que sou muito grato por tudo o que ele fez por mim, foi na época dele que eu tive chances, não sei o que, não sei o que. Se, ok, a gente for entrar aí numa conversa de dizer, poxa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, meu pai entrou para fazer essas casas e ele saiu endividado porque o governo não pagou para ele nada. Então, assim, houve uma quebra do governo Dilma de corrupção, não tinha mais dinheiro. Os caras ficaram endividados, os projetos todos que eram projetos lindos e luminosos quebraram.
Então, sim, no meio disso, muitas universidades, escolas, presídios e não sei o quê, porque é justamente o que? Depois que ele sair da... Porque é tudo muito articulado, inteligente, planejado, né? Para a gente poder ganhar a maior parte do povo, a gente tem que fazer pelos pobres. Isso é um fato, é assim que a gente vai ganhar, porque a maioria é pobre, a maioria não acredita que tem condições, é todo mundo desempoderado, e é isso, a gente vai ganhar. Se eu sair vai ser temporário, depois eu volto, porque o pessoal vai ter a memória do que eu fiz, então vamos fazer. Só que a corrupção, gente, foi muito maior do que o que ele fez. Efetivamente, é isso que está precisando ser comprovado, porque quando começa a ser comprovado, acontece alguma coisa e desanda. Entendeu? Isso é muito estranho, porque é esse o mecanismo. Aqui na Terra a gente anda para frente, daqui a pouco anda para trás, daqui a pouco puxa a gente, isso no nível interno, individual. É assim? Você imagina uma coisa mais forte, que é guerra de gente grande lá no astral. Que aí a política é guerra de gente grande. Por isso que é sempre arriscado fazer um vídeo, colocar a cara, a gente sofre muito. Ataque. É muito forte o que acontece, é guerra mesmo. É guerra. Então a única coisa que a gente pode fazer agora é não se deixar levar pelo medo, né? Realmente desenvolver o interno para aprender a confiar mais. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou solto? Porque eles estão pegando muito a gente nisso. Ninguém me vê, eu estou muito solto, esqueceram a gente aqui, ninguém por mim, isso aqui é deprimente. Pode até ser, isso aqui tem muitas coisas que você fica indignado mesmo. Eu mesmo sinto raiva muitas vezes, muita indignação. E eu preciso me controlar, porque aí é uma porta. Não posso ser levada pela raiva e indignação. Eu tenho que voltar para o meu eixo e continuar ajudando. Porque eu conheço outras esferas espirituais através da minha própria experiência. Existem locais melhores do que aqui, sim. Mas por que eu estou aqui, né? Qual é a minha função aqui? E é sempre autônomo. É sempre buscar independência, independência de pensar, independência de sentir, você se permitir ser você mesmo. Vocês percebem que a gente está sempre muito preso a um sistema de, eu preciso muito de plano de saúde, eu preciso muito de assistências, eu preciso muito de escola, eu preciso muito... É tudo muito eu preciso. A Terra é um lugar muito do eu preciso muito que façam por mim. Isso é a estrutura daqui, isso é normal e a gente precisa. Entende? Porque sem um sistema público de saúde eu não tenho remédio, eu não tenho saúde, eu não tenho nada. Mas o mimimi da esquerda é tão grande que o fato é, o Bolsonaro fez muito mais do que o Lula, em fato, em percentual, gente, em percentual. Hoje tem muita gente legal que passa para frente essas informações e detona fake news, tá? Tem um cara que eu comecei a seguir de uns tempos pra cá que se chama Maguila e a mulher dele. Tem muita gente dentro da direita que é gente como a gente, que foi atrás e tá botando a cara no mundo, perdendo muito seguidor, tomando muito ataque, não sei o quê, porque viu que o negócio era real. Que o Bolsonaro tem esse jeito, que às vezes é intragável, mas você percebe que ele está mudando, existe um esquema de mudança nele. Ele está transitando, sim, ele já não fala mais como ele falava antes, ele já não reage mais. A vida deu oportunidades, ele está pegando. Agora, o mimimi da esquerda é muito, muito, muito grande, gente. É muito grande. Você vê pela fala das venezuelanas. Na hora, olha, não precisa ninguém me dizer, na hora que eu assistia ele falando, e aí pintou o clima, né? Aí eu fui entrando, que eram as garotinhas, né? Ele falou, as garotinhas bonitinhas, venezuelanas, não sei o que, não sei o que. Na hora que ele tava falando, eu falei, cara, vamos pegar ele. É óbvio que vão pegar ele. É óbvio. Porque, mais uma vez, ele foi falar com um jeitão de povo, né? Como quem tá falando com um amigo. Você já viu você falando com um amigo teu? Você já se percebeu como muda a tua linguagem? Quando você tá com um amigo muito íntimo, assim, que você tá muito solto, você fala assim, porra, cara, aí aquela nega lá, não sei o que, não sei o que. Aí quando você vai aqui, ó, fazer uma palestra, dar um discurso, você toma cuidado com as palavras, né? Você toma cuidado, porque você sabe que falar uma nega lá, nego pode te entender mal, interpretar mal, e dizer que você é racista. E não é que você seja racista, é que você tava à vontade falando um negócio, isso é normal. Eu dei um exemplo aqui, tá bom? Eu não estou dizendo que... aí não vem com mimimi, porque eu também não quero ter aqui o cuidado de explicar para vocês dentro daquilo e ter medo do mimimi que vão fazer comigo. Porque eu já sei que todo mundo, a maioria hoje é mimizento. Tanto é que pode ser que o Lula ganhe. Porque é o mundo dos mimimis.
Aí ele falou, você viu? Aí pega quem? O Felipe Neto como referência. Gente, esse garoto, ele foi até o cu contra o Lula e a Dilma. O que aconteceu com ele? E vocês acham que ele tem uma frequência legal? Esse cara? E muita gente dentro da espiritualidade, né, que você olha e fala, não, essa pessoa tem uma frequência super legal, ela é dona de casas apométricas, ela tem não sei o quê, porque eu já vi, tem casas que me ajudaram muito na minha vida, em termos de libertação espiritual, de visão, que hoje são lulistas e que são contra os bolsonaristas e os bolsonaristas têm que sair da casa, né? Isso rola, e rola também o inverso, tá? E aí eu percebo, eu tenho que parar para perceber, porque me causa um ponto de estranhamento. Eu falo, gente, tem alguma coisa aí com essas pessoas. Porque se eu, Daphne, conseguir chegar nessa linha de raciocínio de tentar discriminar e ver, pô, o Bolsonaro não me causa esse impacto tão negativo que impacta essas pessoas. Por quê? Né? Aí eu investigo, né, quem eu sou, de onde eu tô vindo, será que eu não tô entrando numa... Será que eu não sou fascista? Será que eu não sou ditadora? Será que eu não sei o quê? Não, mas eu fui investigando realmente, cara, não é só ter boa vontade, que você vai ver. O cara não é um ditador. O Bolsonaro não é ditador. O Bolsonaro não é fascista. O Bolsonaro não é genocida. O que aconteceu é que realmente ele entrou de uma maneira muito estranha, num momento muito estranho, com tudo muito, muito mexido, um cenário assim de vírus. Porra, aí foi se perdendo cada vez mais o controle, porque ninguém tinha visto esse vírus. A gente não pegou nenhuma pandemia. Eu, pelo menos, em 40 anos, nunca peguei. Então, os governos de 40 anos para cá também não pegaram. Então, assim, o genocídio não aconteceu. Era uma coisa que matou no mundo inteiro. Aí a questão da vacina, se você vai pesquisar, o cara liberou, sim, a vacina, mesmo ele sendo contra. Caralho! Então eu pego um mundo de mimimi, sabe? Aí a venezuelana, o que o cara falou, pintou um clima. Aí vai o Felipe Neto, recorta um vídeo, recorta o outro e diz, ele sabia muito bem o que é pintou um clima. Sim, mas aí se você pega uma Michelle Bolsonaro e dentro de tantos vídeos que você já viu, você analisa o vídeo dela, ela diz, porra, o meu marido fala pintou um clima pra tudo. Não é compreensível? Se eu tenho aqui uma sacanagem dentro da minha fala, né, que é repetir uma palavra, eu sempre repito alguma palavra, você também, né, uma expressão, alguma coisa. O cara fala, alguém fala, a Michelle que falou, né, se alguém fala pra ele assim, vamos lá comer a carne, tá pronto o almoço. Aí ele fala, se pintar um clima, vou. Pronto, o cara já fala, eu já entendi o que ela falou. Por que o mimimi não entende? Eu entendi realmente, ele fala, pintou o clima com um monte de coisa. E descontextualizaram a questão das venezuelanas, que é um negócio que ele não faria, gente. Dentro de tudo que... Gente, sério. Aí nego vai recortar uma coisa, vai olhar pra outra, vai falar assim, as datas não batem, e vão trazer outros argumentos em cima pra sufocar você de tantas outras coisas que se juntar com essa virou... o cara é um filho da puta, ou é fake news. Então, a gente está realmente num lugar de perda de clareza, porque as pessoas já estão predispostas, porque eu sou esquerdista, eu estou do lado do Lula, haja o que houver, eu sou cega por ele e é isso. Eu estou do lado do Bolsonaro, haja o que houver, eu sou cega por ele e é isso. Dentro de Bolsonaro e de Lula, eu, Daphne, ao meu ver, com pessoas que eu converso, bolsonaristas não são tão cegos quanto lulistas. Por quê? Vou explicar. Dentro do que eu observo, o esquema de pobres não são capazes e Lula ajudou todo mundo. Ou então pessoas que até têm dinheiro, se bancam e querem defender os pobres. Ou então pessoas que... Porque isso tudo, né, são pessoas que dentro delas têm um emocional complicado. Sinceramente. Eu precisei avaliar as pessoas principais, como são as pessoas que eu conheço, né? Pessoas com quem eu fiz terapia, pessoas com quem eu realmente convivi dentro da espiritualidade, são pessoas que estão defendendo o Lula por quê? Por causas indígenas, ou por desmatamento na Amazônia, né? Ou esqueceram o que rolou
comprovadamente esqueceram tudo, estão do lado do Lula. Por causas, por questões realmente que são questões importantes, mas estão distorcidas. Elas sequer foram lá checar a fonte. Agora, não estão disponíveis, não adianta, tá? Se você for investigar nas entrelinhas, o que esconde ali? Escondem pessoas que ainda não trabalharam muito bem o seu emocional. Não, ainda não chegaram. Elas têm uma dificuldade com os relacionamentos amorosos. Eu percebo, sim. Elas logo se afetam, sabe? Elas se afetam. Ou então, tem alguns casos ali dentro de pessoas que realmente estão na espiritualidade, tem um trabalho mediúnico muito bom, mas é isso. A reforma íntima faltou ali, naquele lugar emocional. Né? Que eu já sei de pessoas que traíram seus maridos por anos e estão dentro da espiritualidade fazendo um bom trabalho, sustentando um amante, né? Relacionamentos longos com, né, amantes. Tem a outra que em sessão tinha um trabalho bom de regressão, mas em sessão falava mal de outras pessoas. Então eu comecei a relembrar, eu comecei a conectar em meditação com essas pessoas que já me ajudaram muito e hoje são lulistas. Então eu comecei, vai indo, e eu cheguei nesse lugar do emocional. Peraí, então como é que essas pessoas estão emocionalmente? E lembrar como eram posturas dessas pessoas em sessão, eu sendo paciente. E depois que eu já terapeuta dentro da espiritualidade, informações que foram me chegando dessas pessoas através de pacientes. Então a espiritualidade já me liberou muitas informações que em meditação hoje eu lembro de posturas sem ética e moral dessas pessoas. As pessoas que estão trabalhando na espiritualidade, que têm um bom trabalho, legal, elas são mais suscetíveis a cair. Tá? Eu falo por mim, eu também, por isso que a gente não pode vacilar. Um vacilo, os caras entram. Essa é a explicação que eu encontrei. Então elas têm brechas dentro da sexualidade delas, né, que aí leva para esse caso, né, que teve amante durante, 3 anos. Eu vinha descobrir isso, caiu no meu colo, de paciente que chegou para mim. E a pessoa me ajudou muito, e hoje faz parte do pessoal que é de Lula, que tem dinheiro, e é Lula. Mas existe um comportamento alterado que dentro da espiritualidade já não é condizente, e isso é uma puta de uma brecha. Vocês podem achar que eu estou julgando, não é julgamento. É literalmente uma observação para compreender. É uma brecha muito grande você sustentar um amante 3 anos numa relação, sendo que você está ajudando pessoas dentro da mediunidade com uma mediunidade muito forte. Você não pode ser essa que vai ser vencida por falta de ética e moral. Senão você vai ser alvo de obsessão. Séria. Né? Então, bom, em outras palavras, o que eu estou tentando exemplificar dentro de tantos exemplos que eu tenho, de pessoas que têm comportamento de falar mal no meio de curso. Então, tem outras pessoas assim, que estão do lado da esquerda, que me deram aula, outras que fizeram regressão em mim, e não sei o que, eu fui relembrando momentos, assim, aquela pessoa falou mal daquela pessoa no meio de um curso. Sim, então fudeu, porque esse momento agora é o momento em que eles vão pegar a gente nas portas. E estão pegando mesmo, literalmente. Então, em outras palavras, eu Daphne, acredito sim, dentro do que eu observo e do que eu vivo, que o Lula está marionete das trevas, porque ele se meteu no fato de se corromper enquanto está no poder, que isso é normal, também não vou julgar ele, eu acho que ele está sendo chamado para ver isso tudo, mas acho muito difícil que ele saia disso. Não está saindo, está só piorando o quadro dele, e se ele vier para o poder, ele não vai ficar lá muito tempo. Não porque a esquerda vai cair, não, a esquerda vai, se ele entrar, a esquerda entrou, fudeu. É bem difícil a gente reverter o que vai acontecer, mas a gente vai merecer o que está acontecendo para a gente se dar conta de algumas coisas, e muitos ainda não vão se dar, e assim a gente vai indo. Né? A gente que se trabalha aqui, para sair daqui, ou para ficar aqui só para ajudar, entendeu? Esse é o nosso trabalho. Então eu não posso me contaminar com as coisas daqui, não vou entrar em medo. Eu vou aceitar tudo e bora trabalhar. Porque a minha luz me sustenta, o meu ancoramento existe, é só eu conectar que é isso. Essa densidade toda não precisa me contaminar.
mas é um lugar de contaminação. Então é bem difícil estar aqui, porque a gente passa mal, a gente é bombardeado, os caras são covardes, estão só esperando a gente cair e tudo mais. Então, mas na minha visão, sim, tudo que envolve a esquerda hoje envolve também pessoas mal resolvidas com dinheiro, mal resolvidas com sexo, mal resolvidas com questões de poder. Pessoas que entram num ponto de cegueira por conta de não estarem trabalhando as suas portas. Pessoas que, dentro da espiritualidade, por exemplo, trabalham como médiums e esqueceram de si. Foram pegas na pressa, nessa coisa, não trabalharam muito bem o aspecto emocional e estão sendo enredadas por uma facção que trabalha muito bem com as emoções, com a manipulação de emoção. Mas o esquema astral que aconteceu está bem descrito pelo Robson Pinheiro nos livros dele. Quem não acredita, ok, não precisa acreditar. Tudo bem, entendeu? Eu não estou aqui para convencer essas pessoas, eu estou aqui para falar com os indecisos, trazer mais um ponto de reflexão. Tá, isso tudo é muito sério, realmente, o que eu estou falando, mas eu estou falando do ponto de que não estou batendo martelo, eu estou batendo na minha vivência, no que eu observo. Então, tem muita gente que está votando lá por um passado daquilo que o Lula fez. Isso não é argumento, porque ele fez, mas as trevas constroem impérios. Foi tudo pensado e foi tudo muito bem articulado. Eu nem sei se eu acredito que em algum momento ele se corrompeu. Porque tem um histórico aí antigo que a gente não tem também muito como ter certeza, né? Aí cai no lugar das incertezas. Mas tem um histórico com a vivência na época da ditadura, né? Com terrorismo, essas coisas, e houve toda uma inversão. E esse lugar é muito delicado, mas é delicado também se a gente for pensar se o Bolsonaro falou do Ustra, né? E também usou bem mal aquilo ali e se fudeu. Então, esse passado de ditadura, isso aqui fica mais complicado a gente entrar, mas o Lula e a Dilma tinham uma questão também, eles não eram santos, né? E também tem questão de vidas passadas, agora todo mundo um karma coletivo para se rever, que é a questão de uma vez fui ditador e agora eu vou passar por ditadura. Tanto é que a esquerda não está vendo que está vendo censura, não está admitindo. Os cantores tipo Caetano Veloso, esse pessoal, Chico Buarque, né, que é cálice, né? Pai, afasta de mim esse cálice, com vinho tinto de sangue. Esse pessoal que sofreu com a ditadura, né, que teve um emocional muito abalado por causa disso, o pessoal de bandeira, de arte, de sentir tudo muito, hoje não está nem percebendo o que está rolando do outro lado. E existe uma espécie de vingança de um passado muito mais antigo do que só de 1970, né? É um passado bem mais antigo, que as coisas não começaram em 1970, né? As pessoas não sofreram ditadura à toa. E hoje está rolando uma vingança dessas épocas antigas. Então, quem sofreu está querendo mais se vingar, e a vingança com uma nova ditadura não é o caminho. Entendeu? E é para onde a gente está indo. Então tem uma visão um pouco mais ampla para abrir, e ela fica limitada porque ninguém tira tempo para cuidar de si e ampliar essa visão, né? Eu, por exemplo, agora, eu estou tendo que me virar porque eu estou tendo meus processos pessoais e eu preciso meditar. Então eu estou tendo que dormir muito tarde, porque eu quero acompanhar as histórias políticas, e eu quero meditar também, e eu preciso ler também e deixar entrar algumas informações de luz. Então o meu tempo hoje eu tenho dormido menos. O que está acontecendo é que eu estou dormindo bem menos para conseguir meditar, para conseguir dar conta de tudo que está rolando, porque meditar nesse momento é muito importante, gente, não dá. Agora eu tenho que arrumar mais tempo para fazer atividade física, que é um negócio que eu estou vacilando e que também ajuda muito nesse momento. Mas eu estou me mantendo bem, mesmo sem atividade física, entendeu? Eu estou me alimentando bem, estou cuidando bem dessa parte de cuidado com o que entra, porque é tudo muito energia, então eu preciso sustentar minha energia e a alimentação ajuda muito. Então, eu não estou fazendo atividade física, mas eu estou cuidando da alimentação. Banhos de ervas, ebós, cuidar pelo candomblé, cuidar de tudo, do psicológico, é preciso. A gente não pode parar, cuidar da espiritualidade, ter um tempo de meditação para você, escutar palestras, ler livros, tudo isso ajuda muito nesse momento. Ajuda não, é esse momento.
Santiago. Mamãe tá só terminando de fazer um vídeo. Eu tô terminando de fazer um vídeo. Ai, não. Ai, mas é um vídeo tão sério, meu amor. Olha. E nada. Fala tchau. Tchau, pessoal. Eu só vou finalizar, então. Eu já vou ficar com você. E ainda tem isso. Isso ainda tem o tempo de qualidade para o Santiago, de manter tudo muito elevado, porque ele sofre, né? As crianças precisam ser crianças, curtir, brincar, não sei o quê. E eu tirei ele temporariamente da escola, né? Por outras razões que depois eu vou colocar. Depois que passar essa época de política, eu vou falar um pouco sobre as minhas vivências pessoais. Aí a gente esclarece tudo. Mas você ter uma criança em casa o tempo todo é difícil conciliar, porque eu trabalho em casa, né? Então tem tudo isso, gente. É uma loucura para todos nós, né? Manter a mente. Então, eu acho que eu trouxe alguns pontos que me alimentam no sentido do meu posicionamento político, né? Mas eu tenho buscado não deixar, embora a política já tenha tomado conta, ela esteja em tudo agora, isso é normal, mas não deixar que isso, a política, me tire da minha base. Eu, Daphne, tenho toda uma construção que é anterior a quem vai governar o meu país, que é muito importante para mim, que é a minha casa, né? Então, é anterior a construção da minha autoestima, todo o meu desenvolvimento em relação aos meus medos, toda a minha espiritualidade, isso é anterior, então não vai mudar, independente ao esquema político atual, né? Mas dentro da minha posição política, eu escolho o Bolsonaro porque contra fatos não há argumentos, né? E contra fatos não há mimimi. E a gente, infelizmente, está sendo bombardeado com o mimimi. O que eles estão fazendo é exacerbar todo o mimimi que tem, a nossa capacidade de mimimi, eles estão exacerbando. Muito. Está todo mundo muito mimizento. A base do mimimi eu me sinto injustiçado, né? O mundo é para os fortes, não é para os fracos. Então, eu preciso de alguém com força para coordenar os fracos. É muita falta de autonomia, muita falta de empoderamento pessoal, muita falta de terapia, muita falta de espiritualidade. Até a pessoa que está dentro da espiritualidade está mimizento, tem aspectos aí de querer ser bom, querer ser o melhor, estar do lado do bem. Então, as falas do Bolsonaro impactaram muito todo mundo. A possibilidade, né, ele sofre desde o início ataques, gente, contra ele. Tipo, o cara é homofóbico. Não é. Né? Ele não é homofóbico, já é comprovadamente. Genocida, qual é o argumento? Pandemia, vacinas, também já caiu por terra, né? Agora é pedófilo. Gente, né? Pelo amor de Deus, né? Sinceramente, se você for buscar só, você percebe a fala da Michelle Bolsonaro e vê a forma como o Bolsonaro se coloca sobre as questões graves a respeito dele. A forma com que os filhos dele falam, os familiares, as pessoas que trabalham com ele. Não foi todo mundo pago para isso, gente, para falar. Quem foi pago foi muita gente comprada na época. Leiam Robson Pinheiro, eu não preciso entrar aí. Eu não preciso entrar em quem é realmente que está virando a história e jogando como projeção tudo em cima do Bolsonaro. Tudo que o Lula tá falando, assim, realmente agora tá escrachado. Você pega em vídeo, ele falando que duvida que ele tomou uma facada. Gente, olha que mimimi que ele tá tentando colocar em vocês. Não entrem nisso, a facada foi real. Tem provas, gente, contra provas, não há argumento, cara. Esquece. Qualquer coisa que a gente fale que não tenha provas, acabou, não dá para provar, não foi provado, pronto. Fica com o que foi provado. Fica com o que vocês veem. O cara tá ali botando a cara a tapa. O erro dele é que ele é muito
íntimo na fala, muito popular, não é popular, é muito como se estivesse conversando com um amigo. E ele é presidente da República, então fica meio em choque. Embora eu prefira ele assim do que o Lula, porque o Lula mascara muito, ele é o que é, entendeu? E tudo bem, sabe? São falas infelizes que com certeza ele precisa aprender, tá tendo a chance dele de aprender, e eu vejo mudança já no Bolsonaro de antes pro Bolsonaro de agora, tão legal. Agora o Lula, você vê na linguagem corporal dele, é só pegar os peritos, vocês vão saber, mas não precisa, né, ser perito para saber. E o cara realmente tá, nossa, na mão mesmo, assim. É muito forte o que está acontecendo com o Lula, é muito forte. E se preparem, sem medo de ser feliz. Olhem para dentro de vocês, porque se o Lula ganhar, vai dar merda. Alguma merda aí para ele também. Ele vai... Podem ter certeza. A gente vai ver merda. Se o Bolsonaro ganhar, a gente vai ter a chance de ver um padrão dele de continuidade ao que ele já começou, né? Porque ele começou coisas importantes no meio ao caos. E tudo bem. Agora a gente conseguiria ver melhor quem ele é e até onde a gente pode ir, no sentido dele não estar na crise, numa crise mundial. Então dá para ele explorar melhor, né? Até as pessoas que entraram no poder, que são parceiros dele, que já estão dentro de uma linha, as coisas já estão acontecendo. Eu tenho pacientes que trabalham na política, eu sei o impacto que gerou ele ter colocado muitos militares dentro do poder, o Centrão entrou, foi impactante, foi uma coisa que tem prós e contras, mas, gente, eu vou falar, o esquema que estava lá dentro era um esquema tão corrupto, tão fodido, de tanta... eles colocaram em todos os pontos para que o Estado possa ganhar a força e escravizar o povo. Então tinham pessoas da esquerda por tudo quanto era lugar dentro da facção, dentro desse projeto. Então, para entrar e tirar todo mundo, teriam que ter pessoas com uma mesma base. Então, realmente, gerou um impacto os militares terem entrado, gerou um impacto o Centrão, né? Mas, no final das contas, mesmo quem sofreu um impacto negativo de paciente meu que trabalha lá dentro, percebe que foi melhor. Dentro de todo esse esquema que eles estavam já armados para nunca mais eles saírem do poder. O que o Bolsonaro fez foi tirando, e ele nem conseguiu tirar tudo, por isso que a gente corre risco sério, entendeu? Então precisaria ele estar mais 4 anos para a gente poder realmente tirar esse fantasma, essa marca que está aí, para não jogar o trabalho dele fora, entendeu? Então é isso, tá? Eu sei que eu poderia desenvolver mais coisas, mas é 1h07, fica complicado. Então a gente tá junto, eu tô lá no Instagram. No Instagram eu decididamente já tô colocando lá coisas que eu posso trazer para vocês. E sempre que vocês forem assistir um vídeo da esquerda ou da direita, leiam os comentários. Sempre leiam os comentários de uma maneira neutra, para vocês perceberem. Se bem que quando vocês estão num ponto de confusão, fica tudo distorcido, né? Mas é bem diferente a forma da esquerda se colocar e da direita e tudo mais, tá? Cuidado com os coitadismos, vitimismos. Tem gente que falou pra mim assim, mas eu vejo o Bolsonaro coitadinho também, vitimista. Cara, eles... Ok, porque entrou na Terra, é humano, né? Então, tudo aquilo que for erro contra nós, a gente vai querer usar aquilo para mostrar. Agora, se eu tenho visibilidade e estão me atacando tanto quanto me atacam, eu vou precisar mostrar para o povo ou para as pessoas que estão me atacando. Isso aí é normal. Eu, Daphne, também faria. Ó, isso aqui fizeram comigo, isso aqui. Eu preciso mostrar o que está acontecendo comigo. O negócio é o tom, entendeu? É o tom de manipulação mesmo fudido. Dá pra ver escrachadamente a diferença, se vocês não estiverem num ponto muito cego e confuso. Entendeu? Muito identificados com a pobreza, com as vítimas, com aqueles que sofrem e tudo mais. Porque o Lula não vai salvar ninguém, isso é mentira.
Não vai salvar. Não vai salvar. Tudo que ele fez foi estratégia. Ele fez. Ele fez e saqueou o país. E tirou dele da reta. Ele tirou dele da reta porque teve gente ali, que era comparsa dele, que denunciou ele. E ele deu o jeito dele lá. Mas a quadrilha toda era amiga dele. É isso que vocês têm que pensar. Ah, mas arquivaram um processo. Isso, exatamente, arquivaram um processo. Não teve ONU no meio. Ele fala tudo mentira. É mentira, não teve, não tem. Foi arquivado, foi provisoriamente colocado de lado, porque vocês vão ver que não vai ser agora, vai ser daqui a, se bobear daqui a anos, que as coisas vão sendo mostradas. Porque mesmo a gente estando na Terra, a Terra está num momento fodido, de mais treva do que luz ainda, sempre quem vence é a luz. Isso aí, se vocês se perderam dessa realidade, eu lembro vocês, é uma realidade. A luz no final sempre vence. Então vai haver um momento, que eu não sei quando, vocês podem até estar desencarnados e eu também, mas a gente de algum outro lugar vai conseguir acessar essa informação. E aí a gente vai pensar, porra, era isso. Era. Então vamos esperar, não tem outra forma. Tudo o que acontecer, que tiver que acontecer, vamos aceitar e vamos trabalhar no interno, para melhorar a gente e o nosso ambiente. É só o que a gente pode fazer. Tá? Eu converso com as pessoas como se eu fosse uma infiltrada do Lula. Entendeu? Tanto é que quem conversa comigo acha que eu sou lulista. Aí fala à vontade comigo. E eu escuto. Só. Eu escuto porque eu quero saber qual é o real motivo das pessoas votarem no Lula. E hoje, por exemplo, eu conversei com a minha vizinha nova, que ela é Lula, né? E, enfim, o Lula ajudou muito a família dela, né? Isso é o que ela diz, na época ajudou e tudo bem. E aí ela falou, a moça que morava aqui parecia muito com você, só que ela foi morar na França, casou com um francês. No outro dia ela me mandou uma mensagem lá da França dizendo, você vai votar no Lula, né? Aí ela falou, lógico, claro, Lula, pô, ele que mais fez pra gente. E eu nunca jamais deixaria de ajudar ele nesse momento que ele tá precisando tanto. Entendeu? Isso é troca de favores. Isso aí é desempoderamento pessoal. Isso aí é cegueira. Não quer dizer nada. É igual assim, se eu fosse pegar como ponto de referência as pessoas que me ajudaram na espiritualidade, porque elas são Lula, então eu vou ser também. Porque elas já me ajudaram muito. Devo esse favor a elas. Elas estão dizendo, não devo favor a elas. Elas me ajudaram, graças a Deus, sou muito grata. E bola pra frente. Elas são humanas e elas erram. E eu percebo o erro delas, no sentido de caráter mesmo, de moral e ética. Falharam. Eu descobri que uma traía o marido há 3 anos e estava fazendo tudo o que ela faz. A outra falava mal das pessoas em sessão. O outro me dava curso e falava no curso, que era um curso que não era aberto, era para poucas pessoas na época, falava mal de profissionais, porque era competitivo. Então são pessoas que têm um ponto a ser trabalhado, e isso não é um problema, porque está na Terra, normal. Agora, isso vai contar contra elas na hora que tem as trevas de prontidão para pegar, para manipular, para colocar como governante do país uma pessoa que representa o governo oculto. Então, para poder enxergar que essas pessoas estão todas vendidas, escravizadas, eu tenho que estar fora desse esquema. Para eu estar fora desse esquema, eu preciso estar totalmente olhando para mim, trabalhando com a espiritualidade, mas usando o que a espiritualidade me entrega, sabendo que é porque eu sou imperfeita e eles estão me entregando aquilo ali que é para eu olhar para mim. Isso não pode sair da minha visão. É esse o trabalho, e essas pessoas se esquecem, porque o que mais tem é médium que só está trabalhando como médium. E até crescendo financeiramente, prosperando, porque estão trabalhando muito e trabalham muito bem dentro de sua mediunidade. Isso não vai parar. Né? A luz não fala assim, chega, vou cortar sua mediunidade. Isso é mito, isso é mentira. As pessoas continuam com a sua mediunidade, continuam trabalhando, só que quem está ali é um outro pessoal. Ponto, porque a Terra é assim, é permitido, gente, para que a pessoa possa chegar num momento de ver, de se estrepar, e aí aprender com aquilo, e não tem problema, é isso, e tá tudo certo.
Agora, eu, Daphne, preciso enxergar. Eu não posso agora, porque o Lula me deu muito, votar nele. Porque o que ele fez com o país, os amigos dele fizeram comprovadamente, e outras coisas mais, como o comportamento dele, a forma que ele voltou, tudo que ele fala contra o Bolsonaro, dizer que não, né, alimentar mimimi, inverter as coisas, usar argumentos falsos e dados falsos. Tudo isso eu não posso ignorar. Ah, isso tem para os dois lados? Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Porque o Bolsonaro, ele pode até falar assim, não tem mais pobreza, tá vendo? Não sei o quê, que ele exagera nas coisas. Eu penso, cara, pelo menos esse é um dado falso que não compromete, né, muito. Não compromete muito. É uma fala que ele se empolgou. Exatamente isso. Tem falas empolgadas, entendeu? Mas que ele não tem essa emoção descontrolada toda que o Lula tem. Quem tem uma emoção muito descontrolada tende a ser manipulado. Ponto. Pronto. Por isso que a gente fica mais controlado emocionalmente quando a gente entra no caminho da autolapidação mesmo, concreta, na prática. Tem médiums que estão trabalhando sozinhos, que trabalham sozinhos e fazem cursos e não sei o quê, mas a terapia, o seu próprio processo, tem médium que trabalha como médium e acha que consegue se limpar sozinho. É uma furada, cara. O que mais tem é médium que trabalha bem e tá cagado no nível pessoal, e tem muitas portas de entrada para manipulação espiritual. Então, por isso que você vê muita gente da luz que não está enxergando sequer que é espírita e não está enxergando sequer que Chico Xavier era contra. Diz que é fake news. Não é fake news, cara. Não é fake news. Eu estou em São Paulo, desde que eu vim para São Paulo, eu invisto muito em estar em todos os cursos, conhecendo as pessoas. Eu já fui em palestras, em workshops, em congressos, que está lá esse amigo do Chico Xavier, o outro, que todos aqueles velhinhos que estavam lá no documentário de Chico, eu já assisti eles ao vivo. Já assisti ao vivo o Robson Pinheiro, o Marco Leão, a Mônica Medeiros, não sei o quê. Esse pessoal, a Mônica virou popular, porra, ela confunde muito esse negócio de radicalismo, porque Capricórnio com Capricórnio é meio radical, meio cabeça dura, né? Então ela, pô, acha que tudo tem que ser vegetariano, tem que não sei o quê. Tá, ok, Mônica, beleza, ok, mas isso é pouco teu, entendeu? Ela traz da experiência dela. Se ela trabalha com animais, ela vai se condoer com os animais. Mas quando você come uma carne de boa procedência, quando você faz sacralização de animal dentro do candomblé, cara, esses animais, eles não vão ficar sofrendo no nível astral como os animais que elas tratam e que a Sheliana atende nas naves. Esses animais que sofrem, eles estão nas mãos das trevas aqui, né? Porque tudo isso é carnificina mesmo, geral, pra gente consumir a carne. Então não é legal, tem que saber a procedência da carne. Se você puder comer menos carne, ou comer carne quando, né, o teu corpo pede, não banalizar o uso da carne e perceber sua procedência é ótimo. Não, você tem razão. Mas você tá na terra, cara. A carne, ela é necessária, é muito necessária. Você pode perceber. O trabalho da Mônica é um trabalho limitado. Ele chega porque dá informação, ajuda as pessoas a estudar, a conhecer, não sei o que, mas você vai lá ser atendido, é muito superficial o trabalho que é feito, no sentido de alcance da treva. Quem vai alcançar mesmo a treva vai ser um Robson Pinheiro, vai ser o pessoal do candomblé, vai ser o pessoal como eu. A gente entra porque a gente realmente reconhece que nesse mundo seria muito bom todo mundo não comer carne. Mas não é bem o que acontece, porque as trevas manipulam os animais. Às vezes um animal seu some para dar pros caras. Tem pessoas que maltratam animais justamente porque estão manipulados pelas trevas, para que a energia desses animais seja usada a favor, como magia negra. Ok, tem muita merda assim. Então o que a gente faz? Eles estão lidando com ectoplasma forte que só o sangue tem, entendeu? Estou entrando num tema polêmico aqui, mas para explicar que existe muito mimimi também dentro da espiritualidade, de pessoas que funcionam, mas são mimizentas e não vão até o fundo porque ficam na superfície do ter que ser correto, do fazer tudo direito, do radicalismo, da busca pelo pai, né? Entendeu?
Mas eu já conheci o pessoal do Chico Xavier e esse pessoal todo tá dizendo realmente que Chico repudiava Lula. E dizia que ele era um criminoso, que ia ser preso e tudo mais. Tá? Não é fake news, é porque hoje essa informação de fake news ela é real, tem muita fake news. Mas ficou muito exagerado para que as pessoas entrassem em dúvida real de que isso aí é fake news, esse vídeo é montado, isso não sei o que, e elas já não acreditam mais em nada. Pura treva. Porque você é igual, aí você vai chegar à conclusão assim, de por exemplo, de que tanto faz Lula ou Bolsonaro, eu estou na dúvida, eu não vou votar. Aí tudo fake news, é tudo... Então pega as pessoas vulneráveis, sabe? Ou então a pessoa fala assim, então eu vou votar no Lula, porque olha quanta fake news. Mas, cara, o pessoal do Lula é uma fábrica de fake news também. Uma fábrica de fake news. Quanta fake news eu ia repassar um vídeo, mostrava um vídeo, aí eu ia pesquisar, aquele vídeo não era real. É muito sério, realmente, mas não ao ponto de eu jogar a toalha e falar assim, não quero mais nada, não vou acreditar em mais nada, porque tudo fake news. É isso que eles querem, que você abra mão da tua autonomia de ir lá pesquisar dados, e ir para fontes, e escutar pessoas, porque a internet e essa amplitude toda de relacional que a internet abriu é muito positivo, porque hoje eu não saio de casa e eu posso conhecer muitas pessoas legais, através do canal do YouTube, do Instagram, das lives que as pessoas passam, porque numa live, de outra live, você vai conhecendo a pessoa, você vai percebendo o discurso, as mudanças dela, como ela é, né? E você vai conhecendo realmente a pessoa. Dá pra conhecer, assim, não profundamente, né? Não no nível pessoal, mas você consegue traçar, pô, essa pessoa aí é gente boa, essa pessoa não é, entendeu? Então a internet ela vem para ajudar você a acessar informações boas, a montar rede com pessoas que você não teria chance de montar se não fosse a internet. Então você não vai agora colocar a internet como sendo do capeta também, porra, agora não acredito em mais nada porque a internet virou não sei o que, fake news. Primeiro, escolhe uma rede social, fica com ela, não fica com tanta rede, é muita rede, né? Facebook, Instagram, Twitter, escolhe um. Fica em um, é uma dica, né, só. E dentro desse você vai começando a seguir pessoas, eu gosto de assistir lives com várias pessoas juntas, então o Instagram pra mim é legal, né. O YouTube eu fui me aproximando também de muitas pessoas legais através até de dicas de pessoas inscritas, eu fui indo, e você vai montando a tua rede, né. E você vai percebendo como, caramba, isso aqui falou, aquele ali complementou, aquele ali... Isso aqui faz todo um sentido. Vou também pesquisar de outras fontes. E você tem acesso a fontes muito legais. Porque aí, dentro dos vídeos, as pessoas citam a fonte, aí você vai lá buscar a fonte. E é isso, você vai expandindo o teu acesso. Agora, por isso que eu gosto de live, palestras. Eu não pego publicações já feitas, porque as publicações feitas são para isso, para um repassar imediato. Vídeos curtos, posts de foto com inscritos, não sei o que, feitos. Que aí você só se empolga naquela emoção e compartilha. Não pode cair nessa emoção de compartilhar qualquer coisa. Isso é o cuidado que você tem que ter. Vai lá checar nessa rede que você montou, que você já tem confiança nessa rede, de dados, de fontes que eles deixam você acessar, e você vai saber se aquele post que você gostou tem fundamento, entendeu? Faz a sua pesquisa e depois segura a onda e posta. Ou fala assim, pô, que pena, não é verdade, não vou postar. Mas é tudo um treino emocional, do impulso, da reatividade. Esse é um momento de cautela. E quanto menos pressa você tiver, você vai ser menos enredado. Você tem que respirar, dar um espaço, igual aprender, né? Aprender a respirar para absorver as informações que você recebeu, para conversar com a tua equipe espiritual, para ouvir outras pessoas dentro da espiritualidade, pessoas só da ciência, né? E você vai montando, vai lendo artigos, lendo livros, estudando, abrindo com quem já faz trabalhos espirituais de campo, que atende muitas pessoas, e vai ouvindo e vai percebendo a energia, como bate em você. Aí você já sabe de onde você está vindo, qual é a sua tendência à distorção, onde é seu calcanhar de Aquiles, e você vai até se
burilando através disso tudo, entendeu? É assim que é agora. Então não dá para você ser enredado, arrastado e levado por essas emoções descontroladas das pessoas que não se trabalham verdadeiramente, que falta ainda para todos nós, para mim também. Então a gente não pode, você não pode sair também, agora é a Daphne, tudo que ela fala bate martelo. Cara, você precisa passar pelo teu, precisa juntar uma peça com a outra de vários lugares, aí chegou em mim, tá vendo? Juntou tudo isso, cara, isso aqui fez sentido. E não dá pra ser só de Facebook e Instagram, desses posts de pequenos vídeos que você vai vendo. Tem que ser uma coisa um pouquinho maior, gastar um pouco mais de tempo. Para você, quanto mais coisa você investe no teu tempo, mais energia, no tempo de qualidade ao fazer as coisas e no teu autoconhecimento e autorreflexão, cara, mais verdade você ganha. Menos suscetível você fica. Entendeu? Então tem muita gente que trabalha com muitas pessoas já em centros espíritas ou centros próprios de apometria e tal, que trabalham tanto que se deixaram levar pelo trabalho mediúnico e esqueceram de si. Falta tempo para olhar para si, porque chega em casa e ainda tem família, eu entendo tudo isso. Mas essas pessoas não poderiam deixar de se trabalhar, porque senão elas vão entrar na frequência. Nessas brechas de falta de tempo. Faltou tempo para você, quer dizer então que numa época da sua vida você se trabalhou tanto e se transformou tanto e aumentou tanto o seu poder que agora você não tem mais tempo porque agora você só tem que dar para os outros. É isso que eu vejo, entendeu? É meio falso. As pessoas começam a ensinar e não sei o que e param o processo pessoal. Sendo que o processo pessoal é imparável. Ai, gente, é imbrochável, entendeu? Que também é outro mimizento, né? Imbrochável. Tem tanto mimimi, gente, que é impressionante. Beijo pra vocês. Continuem o processo interno. Vai cair o mundo lá fora? Tudo bem. Vamos encarar isso e fazer o possível para reverter o nosso entorno. No nosso entorno. A gente dentro e, consequentemente, o nosso entorno. Beijo.